Olá, galera. Esse é o canal de Boas com o Ita. Eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão lindíssima, gente, de geometria plana, dessa parte de circunferências. E é uma questão que eu peguei da prova da UPMAT 2024, a Olimpíada Pernambucana de Matemática. Essa aqui, gente, é uma questão que ela não chega a ser tão difícil, assim, é uma questão que eu considero mediana, mas ela tem que ter visão, assim. Se você não tem uma boa visão geométrica, você fica meio perdido nela, tá? E tem que ter uma certa organização também, porque tem muita informação envolvida. Tenho certeza que vocês vão curtir a resolução dela. Antes de começar, para valer, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda muito, o algoritmo do YouTube a reconhecer que é um conteúdo relevante. E assim distribuir o vídeo para mais pessoas. Ela diz assim, ó, na figura abaixo, o círculo ômega 1, de centro A1 e raio R1, está inscrito no setor circular CAB de centro A e tangencia o arco BC e o círculo ômega 2, de centro A2 e raio R2 no ponto P. Por sua vez, o círculo ômega 2 ele é tangente à circunferência maior, que passa pelos pontos ABC. Aí ele quer que você assinale a alternativa que corresponde à razão R1 sobre R2. Aí assim, eu quero até comentar isso, gente. Essa questão ela tem um enunciado explicando bem direitinho como é que você constrói essa figura, né? Só que essa questão ela foi legal e já trouxe a figura, né? Essa questão, gente, ela tem a cara, o estilo dela é muito parecido com as questões do IME, né? O Instituto Militar de Engenharia, ele gosta de colocar questões assim, só que sem o desenho, para você interpretar e fazer o desenho, né? Essa questão ela foi muito legal de não pedir isso, né? Senão ela se tornaria mais difícil. O desenho é esse, e ela quer que você diga a relação entre o raio R1 e R2. Essa questão, gente, ela não é tão fácil, porque, de certa forma, você tem quatro circunferências relacionadas, né? Você tem essa pequena, essa daqui, é um raio desse quadrante, né? Que é um raio diferente do raio da circunferência maior. Ou seja, você tem quatro raios se relacionando, então não é tão simples você trabalhar com ela. Mas, assim, você tendo visão, você consegue. Né? Aí, assim, nessa questão a gente vai fazer isso, ó. A gente vai pegar, né, essa parte aqui, né, dos raios, e sim, lembrando, gente, que essa questão ela não trazia, agora que eu me lembrei, essa questão ela não trazia esse segmento, né? Ela trazia só os desenhos, sem o segmentozinho que liga todos os centros. Já pus aqui previamente para a gente não perder tempo de vídeo, fazer um pouco mais rápido, né? Porque essa questão tem umas continhas meio grandinhas, né? Tá certo? Mas a gente sabe disso, gente, que quando você pega aqui os centros, a ligação entre os centros, sempre tem uma linha reta que passa por eles, né? Isso é algo muito teórico e simples. Mas vamos lá, aqui tem o R2, aqui a gente tem R2, aqui a gente vai ter R1, aqui a gente tem R1, e aí o que a gente tem que perceber, né? Aqui é de praxe essas questões, né? Esses pontinhos de tangência, gente, ele forma tipo um quadradinho aqui, né? Vou fazer a mão livre mesmo, daqui para cá e daqui para baixo. Tentar fazer o mais retinho possível. Aqui ele forma mais um quadradinho com essas medidas R1. Aqui a gente vai ter o R1. Eu vou até mudar um pouquinho a posição desse R1. Aqui a gente vai ter o R1 bem aqui. Bem aqui a gente tem R1. Aqui a gente tem R1. E aqui embaixo a gente tem R1 também. Esse de baixo eu não vou nem escrever não, gente, porque não vai ser preciso esse de baixo. Aí uma das coisas interessantíssimas, gente, daqui é que do A para o O1, né, isso aqui já é uma conclusão que a gente tira de boas, né? Ó, do A para o R1, gente, ele é tipo a diagonal desse quadradinho menor. Ou seja, ele vai ser R1 raiz de 2, beleza? Vai ser R1 raiz de 2. Aí aqui, gente, algo, a gente pode fazer uma série de considerações importantes, né? Aí outra coisa também que eu preciso escrever aqui para a gente diferenciar os R's, tá, gente? Aqui tem o R1, R2, na hora que eu peguei para resolver essa questão, eu chamei o raio do quadrante de Rzão, tá? O raio do quadrante eu chamei de Rzão, só que esse raio é diferente na circunferência maior. Eu chamei de R', o raio da circunferência maior, tá? Para a gente diferenciar os raios todos. O raio da circunferência maior. Eu vou chamar de R', tá bom? Isso aqui é importantíssimo, porque senão a gente pode se perder no meio de tanta informação que essa questão tem, tá? Aí, assim, uma coisa que eu vou fazer aqui que facilita, né? Quando eu tava vendo essa questão, eu fiquei até pensando, vixe, essa questão até para explicar é difícil, gente. Eu pensei em fazer o seguinte, eu pensei aqui, tenho certeza que vocês vão entender melhor. Se eu conectar aqui do C para o D, ele vai formar um quadrado e com o B para o D também, ó. Se eu conectar esses pontos, eu vou formar um quadrado. É tipo um quadrado inscrito, né? Eu vou ter aqui um quadrado inscrito na circunferência. Aí vocês vão entender por que eu estou fazendo isso aqui, gente, porque vai facilitar demais a nossa vida, assim, com o entendimento dessa questão. Porque
Olha só, gente, aqui eu vou começar a trabalhar com o R' também, ó. Eu sabendo que ele aqui é tipo um quadrado inscrito, eu já sei, gente, que do A para o D, ele é o diâmetro, ó. Vou colocar aqui, ó, do A para o D é o diâmetro da maior, né, o diâmetro da circunferência maior, o diâmetro dela vai ser esse, né? E aí a gente tem como escrever uma expressão para ele de duas maneiras, gente. Olha que interessante, gente. É o que eu acho mais bonito, gente, essa parte aqui dessa questão. Vocês concordam comigo que eu posso escrever, gente, do A para o D da seguinte maneira? Eu posso escrever como sendo R1 raiz de 2, que é essa partezinha do A para o O1, ele vale, como eu falei, do A para o O1 é R1 raiz de 2, e assim, não confunda, gente, com essa partezinha aqui que eu coloquei de R1. Eu vou até dar uma melhorada aqui, porque eu sei que isso aqui pode gerar dúvidas, né, em alguns de vocês. Esse R1 que eu coloquei é só esse pedacinho aqui, tá certo? Eu vou fazer esse aqui porque eu sei que eu entendo a mente dos alunos. Eu sei que os alunos, às vezes, eles têm umas dúvidas bobas, né? Que às vezes dá um nó na cabeça, gente. O R1 raiz de 2, essa partezinha do A para o A1, beleza, gente? Eu acredito que a dúvida que algum de vocês que caiu nesse vídeo possa ter tido, ficou sanada agora. Aí que a gente vai somar com R1, que é esse outro pedacinho do O1 para o P, e mais 2R2, ó. A gente pode fazer isso daqui. Essa aqui é uma escrita para o AD. Mas olha que legal, gente. Se eu pegasse essa diagonal do B para o C, ó. Se eu pegar do B para o C, você vê que vai ser R raiz de 2. Então a gente pode fazer isso também, né? Ou eu posso dizer que o AD ele é igual ao BC, né? Porque são as diagonais daquele quadrado, que é igual a R raiz de 2, ó. Muito massa, né, gente? Isso daqui eu me empolgo quando eu vejo um negócio desse. Porque isso aqui é questão de visão. Você tem que ter visão para sacar isso, né? Que o AD é igual ao BC, que é igual a R raiz de 2. E aí o que que acontece? Mas não é só isso, gente. E também, ó, o que é outra coisa que a gente pode concluir também, ó. E também o AD, né, o A para o D, a gente tem 2R', né, que dá o diâmetro, né, do A para o D, é 2R', que é o raio da circunferência maior, gente. Aí com essas informações, a gente mata essa questão, gente, porque a gente vai ter o seguinte, ó, do A para o D, a gente vai ter o 2R', né, eu já vou substituir, ó, nessa equaçãozinha aqui, eu vou chamar essa equação de equação asterisco, ó. Quando eu pego essa equação asterisco, eu vou substituir o AD por esse R raiz de 2, né? Eu vou substituir ali por R raiz de 2, né? Nessa equação asterisco, ela vai ser R1 raiz de 2 mais R1 mais 2R2. A gente vai ter isso daí. Mas o que que acontece, ó? O Rzão, gente, ele dá para ser escrito de uma outra maneira, porque aqui a gente ainda tem uma outra equação que a gente pode fazer, que eu não considerei ainda. Para você ver como essa questão ela tem várias coisas relacionadas a partir do desenho. Aí vocês concordam comigo, gente, que do A para o P, ele é o Rzão, olha que legal. Ó. Do A para o P, ele é igual ao Rzão. Só que o Rzão, gente, ó, eu vou mostrar na própria figura, do A para o P, eu tenho o Rzão também. Só que o Rzão vai ser R1 raiz de 2 mais R1. Bacana isso, né? Então a gente sabe que o Rzão ele vai ser R1 raiz de 2 somado com R1. Então eu vou poder substituir o Rzão por isso. Ó. Aí aqui a gente vai chegar no final da nossa questão, gente. Depois de toda essa viagem, né? Eu vou pegar esse Rzão, eu vou substituir por R1. Esse Rzão aqui eu vou substituir por R1 raiz de 2 mais R1. E aí, claro que tem que ter o raiz de 2 na frente multiplicando. Ó. Raiz de 2, parêntese, é o R1, vou primeiro colocar o R1 mais o R1 raiz de 2. Ó. A ordem tanto faz, né? Ali vai ficar R1 raiz de 2 mais R1 mais 2R2. Ó. Aí aqui eu vou fazer o produto distributivo, ele vai ficar R1 raiz de 2 mais ó, o R1, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar 2R1. Aqui vai ficar R1 raiz de 2, somado com R1, somado com 2R2. Ó. Aí aqui a gente vê que dá para cortar ó, o R1 raiz de 2, vai embora com R1 raiz de 2. Esse R1 vai passar para a esquerda, aí vai ficar 2R1 menos R1, vai ficar só R1, igual a 2R2. E a questão quer saber R1 sobre R2. Ó. Quando a gente faz R1 sobre R2, ele vai ser igual a 2, né? Numericamente igual a 2, resposta letra C.
Você vê que questãozinha bonita essa, né? Você vê que ela envolve uma série de conceitos, né? Muito simples, né? Os conceitos básicos em circunferência, mas que, pelo fato de ter muita informação, às vezes dá um nó na cabeça, né, dos alunos. É como se tivesse tipo um sisteminha de equações aqui se relacionando a partir desses R's, né? E a gente vai meio que brincando com essas expressões até chegar no nosso resultado. R1 sobre R2 igual a 2. Beleza? Espero que vocês tenham entendido direitinho todo o passo a passo dela. Não deixe de dar um joinha no vídeo e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!